E aí, galerinha, já tava com saudade aqui de fazer esses vídeos, participar aí desse momento final, né, de preparação. Vocês estão chegando aí à prova específica da UERJ, que é dia 1º de dezembro, e no próximo final de semana, próximo domingo, já temos o Enem, né, a primeira prova aí do Enem. Então, hoje eu vim ensinar algumas coisas para vocês. Como, o que fazer nesses momentos finais aí, que pode gerar para vocês toda a diferença, né? Fazer toda a diferença mais à frente. Como vocês produzirem sistematizações, né? Os famosos, alguns pedagogos, alguns professores dão o nome disso de mapas mentais para as disciplinas que vocês estão estudando especificamente, né? E também para o Enem, como vocês se prepararem fazendo esses mapas mentais, essas estruturações. Isso é muito importante para vocês vestibulando, sobretudo aí nesse finalzinho. Já lembrando aqui de uma coisa muito importante, no próximo sábado ninguém vai estudar, todo mundo vai descansar, vocês vão ao cinema, vocês vão ficar em casa vendo Netflix, comendo uma pipoquinha, descansando. Né? Isso é para fazer até sexta-feira agora. Nada de fazer esses mapas mentais, esses estudos de longa duração num dia antes do Enem, né, gente? Até porque vocês têm que estar ali descansadinhos. Hoje eu trouxe para vocês, já coloquei lá no meu Facebook, depois eu coloco, dou um jeito de colocar por aqui, né? Esse mapa aqui que eu fiz, organizando, por exemplo, as escolas literárias do Brasil, da literatura brasileira, de língua portuguesa, né? E organizei aqui uma linha do tempo, eu vou mostrar já com detalhe para vocês, desde o achamento do Brasil, em 1500, ou descobrimento, né? Eu não gosto muito desse termo, eu prefiro o termo achamento, é um termo, inclusive, português, né? Até a literatura dos dias de hoje. E o que eu fiz aqui no meu mapinha aqui, na minha linha do tempo, no meu mapa mental, na minha organização estrutural, eu já coloquei, né, enumerei, né, as 4 obras da UERJ que foram trabalhadas dentro da temporalidade das escolas, né, literárias específicas de cada uma delas, né? Então a primeira obra que nós vimos aqui esse ano foi a Mariana Colasanti, que faz parte da literatura contemporânea brasileira. Então coloquei ela aqui na linha do tempo, coloquei o Gota d'Água, Chico Buarque e Paulo Pontes, coloquei o Vidas Secas aqui e anotei, né, o UERJ, redação. Coloquei também o livro específico, Antes de Nascer o Mundo, do Mia Couto, né? Lembrando, Mia Couto não é um escritor da literatura brasileira, mas é um escritor de língua portuguesa, e a literatura brasileira, como eu vou mostrar para vocês aqui já, ela tem esse diálogo com as literaturas de língua portuguesa, né? Esses encontros são muito comuns, sobretudo, né, a partir dos anos 60, 70, no que a gente vai chamar aqui de literatura pós-colonialista, ok? Então vou botar agora aqui na câmera o mapazinho e vou explicando para vocês. Bom, eu organizei o mapa da seguinte maneira, né? Eu criei uma linha temporal, vocês estão vendo aqui, ó, começando lá em 1500, com o achamento do Brasil. Aí eu vou pegar ali o primeiro século da literatura, né, e vou chamar aqui a literatura de viagem, dos viajantes, né? A carta é o primeiro texto, né, literário, né, de produção literária, apesar de que é uma discussão muito grande, né, se é um texto literário ou um texto histórico, né, mas de certa maneira é uma carta fundacional do Brasil, é a carta de Pero Vaz de Caminha, né, essa literatura ali de viagem, né, que vai construir uma noção de alteridade, né, sobretudo entre os povos, né, o colonizador e os colonizados, né? Lembrando que essa alteridade também, além dos nativos, né, dos autóctones, os índios, essa alteridade também se produz com o povo negro, né, que foi forçado, né,
a migrar, né, emigrar, né, para o Brasil vindo de África, né? Então essa literatura ali é uma literatura que produz essa construção da alteridade, certo? Depois, o que eu fiz aqui, ó? Aí eu botei aqui de 1600, claro que isso são aproximações históricas, né? De 1600 a mais ou menos 1750, a gente tem ali o Barroco, a Era do Barroco, né? Aí botei ali dois nomes muito importantes dessa literatura, né? Dessa escola literária, que são Padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos, certo? Boca do Inferno. Coloquei ali a influência da igreja, né? Sobretudo no Brasil, dos jesuítas, né? O excesso do barroco, né? E esse confronto permanente entre Deus e homem da literatura aí barroca. Aí o que eu fiz aqui? 1750, ó, mais uma vez, datas aproximadas, né? Até 1822, que culmina com a independência do Brasil, né, nós temos o que? O arcadismo. Então separei ali o Tomás Antônio Gonzaga e separei também um fato histórico importante, né? A Inconfidência Mineira. Lembrando que boa parte dos poetas, né, dos grandes escritores do arcadismo, eles participaram da Inconfidência Mineira, uma elite letrada, né, que tenta fazer ali a independência daquela região do Brasil, da região das Minas Gerais, certo? Essas três primeiras aqui escolas literárias que eu separei para vocês, né, fazem parte da literatura colonial. Então a nossa literatura colonial que vai lá do achamento do Brasil em 1500 até 1822 com a independência do Brasil. Então depois de 1822 a gente tem especificamente a literatura nacional, né, do Brasil independente, tá vendo? Ó, aí aqui embaixo eu botei outra linha do tempo, até porque ocorrem muitas coisas importantes do ponto de vista literário, sobretudo a partir do século XX, né? Bom, separei aqui rapidamente o romantismo, né? A primeira escola literária do Brasil independente, até porque era necessário construir uma ideia de nação, uma ideia de Brasil. As três fases do romantismo, ó, indianismo, né? A egolatria, né? A volta para o eu e a fase social condoreira, certo? Então, de 1822 até 1870, por que eu escolhi essa data 1870, né? Porque aí você tem a geração de 1870, né? Que é essa geração que vai produzir a literatura tanto realista, eu só coloquei aqui em cima o realismo, né? Para enfatizar Machado de Assis, sobretudo na UERJ, que é um autor sempre cobrado, apesar desse ano a gente não ter tido nenhum livro específico dele, mas nos últimos anos sempre tem aparecido, né, Machado de Assis, e para o Enem é sempre importante o realismo, né? O realismo é uma das escolas literárias que mais marcam a literatura brasileira, certo? Lembrando que aqui no realismo a gente também tem, né, o simbolismo, né, nessa mesma época aqui, e a gente também tem o parnasianismo, correto? E o naturalismo também. Eu que fiz ênfase aqui ao realismo, tá? Bom, aí a partir de 1900, né, já no iniciozinho ali do século XX, né, nós temos as vanguardas, e eu chamo muita atenção dos meus alunos em sala de aula para o modernismo carioca, né, sobretudo com as figuras de João do Rio e Lima Barreto, né. Eu faço muita questão de dar modernismo e não chamar essa época de pré-modernismo, né, por questões que particularmente para mim são muito importantes, correto? 1922 eu coloco ali a Semana de Arte Moderna, né, essa primeira fase aí do modernismo, certo? Com o movimento pau-brasil, a antropofagia, né? O fim do europocentrismo, né? Uma nova ideia ali de Brasil, né? Bom, que a gente tem ali livros, autores importantíssimos, né? Como Macunaíma, por exemplo, né? Que vem a ser esse novo índio, esse brasileiro, né? Essa síntese aí do brasileiro, o nosso herói ou anti-herói, como alguns dizem, né? Sem nenhum caráter. 1930 a 45, durante ali, ó, a Era Vargas, surge o segundo movimento do modernismo, que é o regionalismo, né? E separo aqui, ó, olha o que eu fiz aqui no meu mapa mental, né? Graciliano Ramos, né? Literatura ali, ó, prova da UERJ, redação, tá? Então já coloquei aqui redação. Correto? Então é muito importante essa segunda fase do modernismo. A terceira fase do modernismo, né? Separei ali os dois
autores mais importantes, Carlos Drummond de Andrade na poesia, né? E Clarice Lispector, né, que são os autores mais importantes dessa fase aí, que também é muito relevante do modernismo brasileiro, tá? E depois, o que eu chamei de literatura contemporânea. Sei que tem muita coisa aí da literatura contemporânea pra gente discutir. Mas como a UERJ escolheu o Mia Couto, aí o que eu fiz aqui? Eu botei aqui, ó, pós-colonialismo, né? Lembrando que os países ali que eram colônias de Portugal em África, né? Eles se tornam independentes após a Segunda Guerra Mundial, nos anos 50 e 60, né? Então, ó, há diálogos entre escritores, né, de países de língua portuguesa. E o Brasil passa a ser uma referência para esses países, né, de língua portuguesa. Eu já falei em vídeos anteriores, né, sobretudo no vídeo do Mia Couto, que esses autores se inspiram, sobretudo na música brasileira, na cultura brasileira e na literatura brasileira, certo? Bom, mais uma vez aqui temos uma literatura nacional. Coloquei aqui, ó, anos 70, Bossa Nova, literatura. Vinícius de Moraes foi cobrado no passado na UERJ, né? O surgimento também ali da MPB, da música popular brasileira. E temos aqui, ó, Gota d'Água, que já vimos aqui, né? E Chico Buarque, que é dessa época aqui, dos anos 70, literatura de resistência à ditadura militar. Bom, junto ao pós-colonialismo, coloquei aqui, ó, Antes de Nascer o Mundo, Mia Couto, né, o UERJ, para quem vai fazer prova específica de literatura. E como literatura também contemporânea, A Hora de Alimentar Serpentes, da Marina Colaçante, o UERJ também, 2019. Tá vendo, gente? É assim que a gente organiza os nossos mapas mentais. Isso funciona muito bem para disciplinas como literatura, como história. Peguem aí as épocas, estudem profundamente, né, e criem seus mapas mentais. Porque o que vai ser necessário no vestibular é você ter essas informações mais gerais, né, e um conhecimento mais amplo, né, mais horizontalizado dos temas e da ideia de literatura, história, né, história do Brasil, história geral, correto? Então façam isso. Isso é sempre muito bom e é sempre muito produtivo para vocês. Grande abraço, galera. Vou voltar aqui para falar um pouco de redação ainda essa semana.